Nem todo perigo na vida vem de inimigos declarados. Muitas vezes, os maiores riscos estão disfarçados em pessoas que se aproximam com máscaras de amizade, afeto ou até cuidado. Carl Jung, o grande explorador da psique humana, nos deixou uma chave para compreender isso. Grande parte do que destrói nossa energia não está no que vemos, mas no que projetamos e no que os outros projetam sobre nós. É nesse campo invisível que habitam as pessoas mais perigosas. Jung acreditava que cada um de nós carrega dentro de si luz e sombra, e que o maior erro do ser humano é negar essa realidade. Quem não reconhece sua própria sombra, acaba despejando-a no mundo, projetando nos outros aquilo que não aceita em si. Por isso, as relações humanas nunca são neutras. Ou elas nos ajudam a crescer, ou nos arrastam para baixo. E é justamente aqui que nasce a necessidade de afastar-se de certos tipos de pessoas. Não se trata de julgar ou condenar, mas de proteger a própria jornada de individuação, o processo junguiano de se tornar quem realmente somos. Algumas pessoas não suportam ver os outros evoluírem, libertarem-se, buscarem autenticidade. Elas se tornam barreiras, conscientes ou inconscientes, contra o crescimento alheio. Permanecer próximo delas é, em última análise, permitir que nossa energia vital seja drenada. Jung nunca escreveu uma lista formal, mas a partir de seus conceitos podemos identificar 6 tipos de pessoas perigosas das quais é melhor manter distância. Vamos explorá-las para entender por que representam risco. O primeiro tipo é o que vive apenas na persona. A persona, segundo Jung, é a máscara social que usamos para sermos aceitos. O profissional exemplar, o amigo confiável, o religioso piedoso. Não há nada de errado em termos uma persona. O problema é quando alguém passa a viver só através dela, perdendo a conexão com sua essência. Pessoas assim parecem perfeitas por fora, mas escondem intenções, frustrações e ressentimentos. São mestres da manipulação pela imagem. Você nunca sabe quem realmente está diante de você, e por isso são perigosas. Vivem de aparências, mas agem nas sombras. O segundo tipo é o que nega a própria sombra. Todos temos dentro de nós impulsos, desejos e emoções que não se encaixam no ideal que construímos para nós mesmos. Essa é a sombra. Quem se recusa a reconhecê-la, acaba projetando-a nos outros. Acusa, julga, critica e persegue o que não suporta admitir em si mesmo. É aquele colega que chama os outros de arrogantes, mas é ele quem vive buscando se impor. É o amigo que critica sua vaidade, mas não suporta ver alguém mais confiante do que ele. O perigo aqui é claro. Você se torna o espelho onde essa pessoa descarrega tudo o que odeia dentro dela. Conviver com alguém assim é viver sob ataque constante. O terceiro tipo é o manipulador emocional. Jung falava das forças inconscientes que movem as relações. Alguns, porém, usam isso para sugar energia vital. O manipulador é aquele que prende você através da culpa, do vitimismo ou da chantagem emocional. Ele sempre se coloca como frágil, como alguém que precisa da sua ajuda, mas no fundo, é ele quem aprisiona. Você se sente drenado, esgotado, incapaz de crescer. Pessoas assim transformam vínculos em correntes invisíveis. O quarto tipo é o invejoso inconsciente. A inveja, em essência, é uma projeção. Aquilo que a pessoa não consegue desenvolver em si, ela tenta destruir nos outros. Em vez de admirar e se inspirar, o invejoso ataca, diminui, ironiza. Ele é incapaz de celebrar sua vitória porque a sua conquista escancara a falha dele. O problema é que, na proximidade, ele faz de tudo para minar seu brilho, com críticas veladas, conselhos que sabotam, ou comentários que instalam dúvida. A inveja é corrosiva, e o invejoso inconsciente é perigoso porque opera sorrindo, enquanto deseja secretamente que você fracasse. O quinto tipo é o que teme a individuação dos outros. Individuar-se para Jung é o processo de se tornar quem realmente somos, rompendo com máscaras e padrões herdados. Mas nem todos aceitam esse movimento. Alguns não suportam ver você crescer, mudar, buscar novos caminhos. Eles dizem frases como: "Você não era assim. Você está diferente." Ou "Quem você pensa que é?" A verdade é que sua evolução incomoda porque denuncia a estagnação deles. Ao tentar trazê-lo de volta para a zona de conforto, não estão cuidando de você. Estão cuidando da própria mediocridade. Permanecer ao lado dessas pessoas é aceitar ser encolhido para caber no mundo limitado delas. Por fim, o sexto tipo é o que vive possuído por um arquétipo.
Jung dizia que arquétipos, como o herói, a mãe, o sábio, o mártir, são padrões universais do inconsciente coletivo. Eles dão forma à nossa psique, mas quando alguém é dominado por um arquétipo, perde sua individualidade. O fanático religioso que transforma tudo em cruzada moral. O justiceiro que vê inimigos em todo lugar. A mãe controladora que sufoca os filhos. Todos são exemplos de pessoas possuídas por arquétipos. Elas arrastam os outros para dentro de seus dramas. E o perigo está justamente aí. Se você não perceber, será engolido pela narrativa delas. Esses 6 tipos representam, cada um à sua maneira, a incapacidade de lidar com a própria sombra. Uns se escondem atrás de máscaras, outros projetam suas falhas nos outros, outros ainda tentam prender quem está ao redor em correntes invisíveis. Mas todos têm algo em comum. São riscos para quem deseja crescer. Jung diria que a proximidade constante com pessoas assim pode atrasar ou até impedir sua individuação. A vida é curta demais para gastar energia onde não há crescimento. Por isso, é necessário um ato de coragem, reconhecer quem são esses tipos e afastar-se deles. Não com ódio, não com rancor, mas com a clareza de que sua jornada interior é mais importante do que qualquer laço que o aprisione. Se essa mensagem já fez sentido para você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver, ative o sininho e compartilhe nos comentários. Você já identificou algum desses 6 tipos em sua vida? Carl Jung acreditava que a maior parte dos conflitos humanos não nasce de inimigos externos, mas daquilo que carregamos em silêncio dentro de nós. Ele chamou esse território oculto de sombra, o conjunto de características, impulsos, desejos e fragilidades que negamos e rejeitamos em nós mesmos, porque não combinam com a imagem que queremos passar ao mundo. A sombra é composta por tudo aquilo que não aceitamos admitir. O egoísmo que negamos, a inveja que escondemos, a raiva que disfarçamos, a arrogância que projetamos nos outros. Em outras palavras, aquilo que não reconhecemos em nós não desaparece, apenas é empurrado para o inconsciente. E é justamente aí que a sombra se torna perigosa. Jung dizia, tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Isso significa que a sombra, se não é reconhecida, aparece de outra forma, projetada sobre os outros. Assim, passamos a ver nas pessoas aquilo que na verdade nos pertence. Acusamos o colega de ser invejoso, quando a inveja que sentimos é nossa. Chamamos alguém de arrogante, quando é o nosso ego que precisa de atenção. Criticamos a raiva alheia, quando somos nós os que reprimimos a própria cólera. É nesse mecanismo de projeção que muitas relações humanas se tornam venenosas. Pessoas que não reconhecem a própria sombra transformam quem está ao redor em alvo constante de críticas, julgamentos e acusações. Para elas, o problema nunca está nelas mesmas, mas sempre no outro. Essa atitude corrói vínculos, gera desconfiança e, pouco a pouco, transforma qualquer convivência em campo de batalha. Aqui está a armadilha. Se você não está consciente, pode se tornar o espelho da sombra de outra pessoa. É quando você sente que, por mais que faça, nunca é suficiente. Ou quando percebe que alguém o critica constantemente, mesmo sem fundamento. Ou ainda quando se torna alvo de comparações injustas. Em muitos casos, não é sobre você, é sobre a sombra que o outro não reconhece em si e joga em você. Por isso Jung advertia, o ser humano só se torna inteiro quando reconhece sua sombra. Mas como poucos têm coragem de fazer isso, é inevitável que encontremos em nossa vida aqueles que vivem negando o que são. E conviver de perto com esse tipo de pessoa é um risco, porque você passa a carregar uma culpa ou uma acusação que nunca foi sua. A sombra também explica por que muitos não suportam o crescimento dos outros. Quando você decide mudar, buscar novos caminhos ou romper padrões, quem não enfrenta a própria sombra se sente ameaçado. Seu progresso revela a estagnação deles. Sua coragem denuncia a covardia deles. Sua autenticidade escancara a vida falsa que levam. E, em vez de se inspirarem, preferem atacá-lo. Dizem que você mudou demais, que está arrogante, que não é mais o mesmo. Na verdade, você apenas começou a enfrentar sua sombra, e isso incomoda quem ainda foge da própria. Essa dinâmica pode ser observada em qualquer lugar, no trabalho, na família, nos relacionamentos amorosos e até nas amizades. Quem não aceita a própria sombra tende a transformar os outros em receptáculos dela. E é aí que você precisa ter clareza. Não é sua obrigação carregar o peso daquilo que o outro não aceita em si. Sua obrigação é proteger sua jornada.
Jung dizia que cada encontro humano é também um encontro de inconscientes. Isso significa que nunca nos relacionamos apenas de forma racional. Sempre estamos, de algum modo, projetando, espelhando, refletindo. A questão é: quais reflexos você aceita manter em sua vida? Se uma pessoa constantemente lhe projeta sombras, transformando-o em alvo de críticas injustas, inveja ou manipulação, é sinal de que você precisa se afastar. É claro que reconhecer a sombra não é tarefa simples. Encarar aquilo que escondemos de nós mesmos exige coragem. Mas é justamente por isso que tantas pessoas preferem viver negando. E quando elas negam, acabam se tornando perigosas. Elas não apenas se sabotam, mas também sabotam quem se aproxima. Esse é o segundo ponto central da mensagem. Quem não enfrenta sua sombra sempre se tornará um risco para os outros. Talvez não intencionalmente, mas inevitavelmente. E é por isso que Jung recomendaria distância, não por ódio, mas por autopreservação. Se Jung estivesse vivo hoje, provavelmente diria que a maior parte dos sofrimentos emocionais que enfrentamos não vem dos grandes inimigos, mas das relações cotidianas com pessoas que, consciente ou inconscientemente, nos drenam, nos manipulam e nos afastam do nosso processo de individuação. Ele acreditava que todo encontro humano é também um encontro de inconscientes. Quando duas pessoas se relacionam, não é apenas a conversa ou a convivência que acontece, mas também um choque entre sombras, personas e arquétipos. É por isso que alguns vínculos são fonte de crescimento, enquanto outros se transformam em prisões invisíveis. Para entender isso, vamos olhar para arquétipos e exemplos práticos de como essas relações nocivas se manifestam na vida real. Um dos arquétipos mais comuns é o do manipulador emocional. Alguém que veste a máscara da fragilidade para controlar os outros. Ele pode aparecer como o amigo que constantemente se coloca como vítima, pedindo atenção e cuidado, mas nunca oferecendo nada em troca. Ou como o parceiro amoroso que usa chantagem afetiva. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Esse tipo não ataca diretamente, mas enreda a vítima em uma teia de culpa. Jung diria que estamos diante de uma sombra inconsciente que busca controlar porque teme ser abandonada. Mas o resultado é devastador. A vítima se sente cada vez mais drenada, sem perceber que está sendo aprisionada emocionalmente. Outro arquétipo perigoso é o do invejoso inconsciente. Essa pessoa pode estar em qualquer círculo, trabalho, família ou amizade. Ela não suporta ver o brilho alheio porque o sucesso do outro escancara sua própria sombra, a incapacidade de realizar aquilo que deseja. Ao invés de reconhecer essa falha e trabalhar nela, prefere atacar indiretamente. Faz comentários irônicos, desvaloriza conquistas, lança dúvidas. Será que você vai dar conta mesmo? E acho que você está se iludindo. No fundo, o invejoso inconsciente não quer que você fracasse apenas por maldade, mas porque seu fracasso o conforta em sua estagnação. Há também o arquétipo do amigo traidor, aquele que se aproxima com aparente lealdade, mas guarda ressentimentos ocultos. Jung falava que a sombra se manifesta de maneira imprevisível quando reprimida. O amigo traidor muitas vezes guarda uma máscara de apoio, mas em momentos críticos, é justamente ele quem revela a apunhalada pelas costas. Esse arquétipo aparece em histórias antigas e modernas, desde Judas Iscariotes na narrativa cristã, até colegas de trabalho que sabotam discretamente os outros. O perigo aqui é confiar em alguém cuja sombra não foi reconhecida. Cedo ou tarde, ela se voltará contra você. Outro padrão nocivo é o da mãe controladora ou do pai autoritário. Arquétipos poderosos que Jung estudou em profundidade. Esses papéis, quando exagerados, aprisionam em vez de proteger. A mãe controladora, por exemplo, sufoca a individualidade dos filhos em nome de cuidado. O pai autoritário os impede de se expressarem, alegando estar ensinando disciplina. Ambos, dominados por arquétipos distorcidos, criam adultos inseguros, incapazes de confiar em si mesmos. Para Jung, esse tipo de relação é perigosa porque mina o processo de individuação. O filho não consegue se tornar quem realmente é, preso às correntes da sombra parental. Há ainda o arquétipo do mártir, aquela pessoa que se coloca sempre como sacrificada, que vive dizendo que abre mão de tudo pelos outros. À primeira vista, parece nobre. Mas, com o tempo, percebemos que o mártir usa o sacrifício como moeda de manipulação. Faz você se sentir em dívida constante. Esse arquétipo drena porque transforma cada gesto em chantagem moral. Conviver com alguém assim gera um ciclo de culpa interminável, e você nunca consegue se libertar sem ser acusado de ingrato.
No campo profissional, um arquétipo recorrente é o chefe tirano. Ele encarna a sombra do poder. Acredita que liderança é sinônimo de opressão. Em vez de inspirar, controla pelo medo. Jung diria que esse tirano é possuído pelo arquétipo do Senhor Absoluto, uma figura que ignora a humanidade dos outros porque teme sua própria vulnerabilidade. O resultado é um ambiente de trabalho tóxico, onde criatividade e autenticidade são sufocadas. Esse padrão não destrói apenas carreiras, mas também a saúde mental de quem convive com ele. Todos esses exemplos mostram como arquétipos, quando vividos de forma inconsciente, podem se tornar destrutivos. Não é que a mãe, o chefe, o amigo ou o parceiro sejam maus em essência. É que, ao não reconhecerem suas sombras e ao se deixarem possuir por papéis rígidos, acabam se transformando em forças opressoras. Jung enfatizava a importância de trazer a sombra à consciência. Quando não fazemos isso, ela toma conta de nós e se manifesta nos vínculos. O invejoso inconsciente não percebe que sua crítica vem da própria incapacidade. O manipulador não enxerga que sua fragilidade é apenas uma máscara de controle. O traidor não entende que sua lealdade aparente é corroída por ressentimentos nunca encarados. Todos são vítimas de si mesmos, mas se tornam perigosos para quem convive com eles. Por isso, a lição é clara. É preciso identificar esses padrões e aprender a se afastar. Muitas vezes insistimos em manter relações nocivas acreditando que podemos salvar ou curar o outro. Mas Jung diria que ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Cada um precisa encarar sua própria sombra. Se alguém não está disposto a isso, a melhor escolha é se proteger. Afaste-se antes que você seja engolido pela sombra do outro. Esses arquétipos estão presentes em todas as culturas porque fazem parte do inconsciente coletivo. A mãe controladora, o tirano, o traidor, o manipulador, o invejoso, o mártir. Todos são padrões universais que se repetem com novas roupagens. Reconhecê-los é uma forma de se libertar. Vivemos em um tempo em que todos falam sobre saúde mental, mas poucos têm coragem de dar o passo mais difícil, afastar-se das pessoas que adoecem nossa alma. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso vale para dentro de nós, e também para o mundo que nos cerca. Reconhecer a sombra alheia e escolher não se prender a ela é um ato de coragem que salva nossa energia, nossa liberdade e nossa própria identidade. O maior erro que muitos cometem é acreditar que precisam permanecer em vínculos tóxicos por obrigação. Quantas vezes ouvimos frases como: "Mas é minha família, é meu amigo de infância, é meu chefe, não posso sair agora." O resultado é que suportamos por anos humilhações, manipulações e culpas que não nos pertencem. Jung lembrava que cada um de nós é responsável pelo próprio processo de individuação. Se você abdica disso para viver preso ao jogo inconsciente dos outros, está negando a si mesmo. É claro que se afastar não é simples. A sociedade cobra lealdade, muitas vezes até mesmo onde há destruição. Espera que você mantenha amizades que já morreram, casamentos que sufocam, empregos que anulam, apenas para parecer estável. Mas a verdadeira estabilidade nasce da autenticidade. Permanecer onde sua alma é drenada não é fidelidade, é covardia. O ato de coragem é reconhecer: isso me faz mal, isso me prende, isso me afasta de quem sou. Afastar-se não significa ódio, significa autopreservação. Jung enfatizava que não podemos salvar o outro de sua própria sombra. Cada pessoa precisa fazer esse trabalho sozinha. Ao tentar curar um manipulador, você apenas reforça sua manipulação. Ao tentar educar um invejoso, você apenas se desgasta, porque a raiz da inveja está dentro dele, não em você. Ao esperar que um traidor mude, você se expõe repetidas vezes à mesma dor. O que realmente transforma é a consciência. E, se o outro não está disposto a adquiri-la, a sua única saída é a distância. Mas por que é tão difícil se afastar? Porque fomos condicionados a acreditar que o valor da vida está em manter vínculos a qualquer custo. Esquecemos que existem vínculos que custam caro demais. Jung diria que insistir em permanecer próximo de alguém que se recusa a encarar a própria sombra é o mesmo que entrar em uma casa em chamas para tentar salvar móveis. Uma perda inútil. O afastamento, por mais doloroso que seja, é o reconhecimento de que sua vida vale mais do que qualquer laço que o destrói. E o que acontece quando você encontra coragem para se afastar? Um espaço se abre, um espaço para conexões autênticas,
para pessoas que não temem a própria sombra e não projetam em você aquilo que não suportam ver em si mesmas. Um espaço para amizades que inspiram em vez de drenar, para relacionamentos que apoiam em vez de sufocar, para ambientes de trabalho que estimulam em vez de controlar. Afastar-se deles é, ao mesmo tempo, afastar-se de si mesmo enquanto prisioneiro e aproximar-se do que você pode ser em liberdade. Não se trata de viver isolado, mas de escolher com quem você compartilha sua energia. Jung dizia que aquilo a que damos atenção cresce dentro de nós. Se você dá atenção constante a pessoas manipuladoras, sua vida será moldada pela manipulação. Se dá atenção a invejosos, viverá sempre em disputa. Se dá atenção a traidores, viverá desconfiado. Mas se dá atenção a quem busca crescer, a quem enfrenta a própria sombra, a quem se aproxima com verdade, você será inspirado a fazer o mesmo. No mundo de hoje, essa escolha é ainda mais urgente. Vivemos rodeados de conexões superficiais, de redes sociais que amplificam comparações e invejas, de ambientes onde máscaras e personas valem mais do que a essência. Se não tivermos coragem de discernir e nos afastar, seremos engolidos por uma multidão que vive inconscientemente, arrastando todos para o mesmo abismo. A reflexão final é clara. Afastar-se deles é um ato de amor próprio. Não é crueldade, não é egoísmo. É a decisão de proteger seu caminho, sua energia, sua individuação. O preço de manter vínculos tóxicos é alto demais. Você perde tempo, perde saúde, perde sua essência. O afastamento devolve tudo isso. Portanto, olhe para sua vida hoje e se pergunte: quem são aqueles que drenam sua energia? Quem são os que não suportam ver você crescer? Quem são os que projetam suas sombras em você? Quem são os que o aprisionam em culpas que não são suas? Esses são os que Jung diria: afaste-se deles. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver, ative o sininho e deixe nos comentários de quem você precisa se afastar para finalmente ser quem você é.